Olá, gente. Então, primeiramente, eu queria dizer que, entrando aqui nessa parte da patente, nós vamos explorar esse documento como uma fonte de informação que pode servir tanto para a busca patentária mesmo, onde a gente precisa fazer essa busca de anterioridade para levantar outras patentes existentes, que de alguma maneira isso facilita esse processo mesmo para quem tem interesse de fazer um registro de patente, porque precisa fazer essa busca, mas também a patente como uma fonte de informação, inclusive para a pesquisa acadêmica científica. Então, nós vamos explorar algumas características dessa tipologia de documento, vou mostrar algumas fontes de informação para localização e acesso, mas especificamente a gente vai abrir e explorar mais a base de dados do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde a gente consegue localizar aí essas tipologias de documentos, tanto de brasileiros como também de estrangeiros que fizeram o registro da sua invenção no território nacional com fins, com a finalidade de fazer essa proteção aqui no Brasil. Então, no contexto da pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente precisa dominar tanto os recursos para a realização de busca bibliográfica convencional, mas também outros mais especializados para poder dar conta também da busca de patente, que tem suas peculiaridades, campos específicos. E assim, quando a gente vai fazer o levantamento do que existe de conhecimento registrado na literatura científica, convencional, a gente chama de identificar o estado da arte. E quando a gente faz isso no contexto da inovação, a gente chama de identificar o estado da técnica. Ou seja, a gente quer identificar o que existe de conhecimento tecnológico registrado a respeito daquela matéria do nosso interesse. Então, seja registrado em patentes ou na literatura convencional também. Então, a gente precisa fazer uma ampla pesquisa para identificar tudo que existe relacionado àquele tema, aquele assunto que vai ser objeto do registro de patente, se for o caso. Então, a patente ela está relacionada à propriedade industrial, que está dentro do contexto aí da propriedade intelectual. Então, nós vemos que na propriedade industrial existem outras tipologias também que são protegidas, como desenho industrial, marcas, indicação geográfica. No direito autoral, nós chamamos de direitos do autor, direitos conexos, programas de computador e proteção sui generis, topografia de circuitos integrados, cultivar, conhecimentos tradicionais, patrimônio genético. Assim, a gente não vai olhar para nada dessas outras esferas de proteção da propriedade intelectual. A gente vai se ater realmente à questão da patente e, como eu falei, olhando para essa tipologia documental, para que a gente tenha condições de reconhecer ali os elementos básicos que compõem esse documento e realizar buscas para localização e uso dessa fonte de informação. Então, as patentes, no contexto das universidades, ela é uma produção valorizada, porque ela é uma produção que está configurada aí como uma inovação tecnológica e ela agrega valor às instituições. Ela é um indicador de inovação, ela é um indicador de produtividade também dos pesquisadores. Nós vemos que os pesquisadores também conseguem registrar a patente lá no currículo Lattes. Isso também favorece, muitas vezes, também a liberação de financiamento da pesquisa. Mas, de uma maneira, a patente ela acaba entrando em conflito com outras correntes que defendem, como a ciência aberta, que defende que o conhecimento ele seja desenvolvido de forma colaborativa, ele seja transparente, ele esteja acessível a todas as pessoas o máximo possível.
né? Claro que existem situações em que esse conhecimento, né, quando envolve dados sensíveis, questões de segurança nacional e outros, claro que vai exigir aí realmente um sigilo. Mas a ciência aberta, ela preconiza que o conhecimento ele esteja ao máximo, né, disponível para a utilização de todos, seja reutilizado, permita a reprodutibilidade daquela pesquisa, permita também a validação de outros pesquisadores sobre aquele conhecimento que está sendo produzido, que está sendo disseminado. E ela favorece, então, uma aceleração na produção do conhecimento, no enfrentamento dos desafios da sociedade de modo geral, dentro da ciência e dentro dos problemas realmente sociais, porque a ciência está aí para enfrentar também esses desafios, para promover o desenvolvimento, né, social, econômico, de saúde, enfim, nas várias esferas que, de alguma maneira, a ciência contribui para a melhoria da condição humana. Então, assim, existe essa tensão entre a ciência aberta e a pesquisa proprietária. Porque a pesquisa proprietária, de alguma maneira, quando os pesquisadores estão envolvidos, mas estão alinhados mais a essa parte da inovação, do empreendedorismo, desse alinhamento mais com as empresas, acaba que esse conhecimento ele fica um pouco mais restrito, o acesso a esse conhecimento. Porque a patente ela vai trabalhar também com sigilo, existe também um prazo de embargo, onde o conhecimento pode ser disseminado, mas ainda assim é também objeto de muitas polêmicas relacionadas a isso, tanto a favor e contra, porque gera também vulnerabilidade também para aquela pessoa que está com interesse de registrar a patente, né? Porque uma vez divulgado, outras pessoas também podem se apropriar desse conhecimento e utilizá-lo em favor, né, conforme o seu interesse, e prejudicar aquela pessoa ali realmente que desenvolveu inicialmente aquela ideia, né, que teve aquela inovação, que criou realmente algo, uma funcionalidade, uma melhoria, ou uma criação mesmo nova que tem uma aplicação real. Então, o financiamento, dentro desse contexto, nós temos ainda o financiamento público, que põe ainda um elemento aí mais crítico, né, que tensiona ainda mais, porque muitas vezes a pesquisa que é feita dentro das universidades, ela recebe financiamento público. Então, eu não estou aqui, estou falando sobre patente, mas eu não estou depondo contra a patente. A patente tem o seu valor inegável, porque ela é inovação, ela produz, né, o desenvolvimento econômico do país, e ela, de alguma maneira, resguarda o criador e o detentor das titularidades, porque até mesmo as instituições acadêmicas, universitárias, elas também podem ter a titularidade de uma patente. Então, há a defesa também de uma retroalimentação dessas correntes, dessas visões, né, acerca da produção do conhecimento e da sua circulação. E também existem formas também de promover, mesmo que seja registrada a patente, ela seja aberta. Então, existe também uma corrente que vem se debruçando sobre a inovação aberta também. Não estou colocando aqui essas questões para que depois vocês possam se aprofundar, não vou ficar me alongando aqui nessa questão não, porque não é o nosso objetivo. Mas só mesmo para dar contexto a essa questão da patente dentro das universidades, no cenário nacional e internacional também. Eu falo mais do nacional porque a gente tem muito essa característica do investimento público, né, principalmente. E
No Brasil, nós temos a Lei 9.279, que é de 96, que ela regula essa questão da proteção dos direitos relativos à propriedade industrial. E como nós vimos, as patentes, ela faz parte dessa categoria, né, de propriedade industrial, junto com outras tipologias ali que a gente viu, mas a gente vai se atentar realmente para a questão da patente. A patente, existem dois tipos: patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. E no slide seguinte eu vou especificar um pouquinho melhor essa diferença. E nós temos, para ser patenteado, para uma invenção ser patenteável, ela precisa atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva, né, e de aplicação industrial. E nesse caso aqui, como também, só para reforçar essa questão, para que você consiga registrar uma patente, esse conhecimento que você está ali apresentando a fim de registrar, ele não pode estar compreendido no estado da técnica. Ou seja, ele não pode ser um conhecimento conhecido, né? Tem que ter realmente esse caráter de novidade. Então, em termos de definição, o INPI, ele indica que a patente é um título de propriedade temporário oficial concedido pelo Estado por força de lei ao seu titular ou seus sucessores, pessoa física ou jurídica, que passam a possuir direitos exclusivos sobre o bem, seja um produto, um processo de fabricação ou aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes, objeto de sua patente. Terceiros podem explorar a patente somente com permissão do titular mediante uma licença. Então, a gente confere aí, dentro de determinado período, uma proteção dessa invenção, onde seu titular vai poder usufruir, né, de ganhos, de alguma maneira, vai poder explorar comercialmente essa sua invenção. E, em contrapartida, ao fim desse período, né, da proteção, esse conhecimento ele passa a se tornar de domínio público. E aí, no caso da patente de invenção, ela tem a proteção dura 20 anos e no modelo de utilidade a proteção dura 15 anos. Outras características, então, que a gente pode só ressaltar aqui a respeito da patente, é isso mesmo, que eu já até acabei de falar, né, que é uma proteção temporária, precisa ter esse caráter de interesse público na divulgação dessa informação, porque, como a gente viu na lei, ela precisa ser considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Justamente porque, depois desse período de proteção, esse conhecimento ele é de domínio público. E qualquer pessoa pode utilizar esse conhecimento registrado na patente, no documento de patente. Então, ela é válida, ela tem um escopo, né, uma cobertura também dessa proteção. Ela é válida apenas nos países onde essa patente foi requerida e concedida. Então, se você faz uma patente, registra uma patente no Brasil, essa proteção é válida apenas no Brasil. Se você quiser estender essa proteção para outros países, você precisa também registrar nos países onde você acredita que haja essa necessidade realmente de proteção, porque senão sua invenção ela pode se tornar vulnerável, enfim. É uma visão mesmo de mercado, de exploração do mercado em outros lugares, em outros países também. Então, eu digo assim, a gente não vai entrar aqui em detalhes do trâmite para o registro da patente, porque eu não sou especialista nisso. A gente está olhando realmente aqui essa questão da tipologia documental, compreender aqui basicamente o que é uma patente, suas características, para a gente poder localizar e ter acesso a esse documento, como eu já falei na introdução. Então, o direito exclusivo, o Estado, ele dá direito de exclusividade a esse titular
nessa exploração, mas que ela só passa a valer a partir da expedição da carta patente. Existe todo um trâmite de avaliação, é um processo, costuma ser demorado, é um processo que vai exigir aí pagamento de anuidades, uma série de etapas que você tem que cumprir, enfim, que para quem realmente deseja fazer o registro de uma patente, é necessário buscar um apoio, né? Pode ser às vezes na sua própria instituição, um apoio especializado para o acompanhamento mesmo de todo esse fluxo. Na UERJ, como, por exemplo, tem o departamento em Nova UERJ que faz toda essa assistência aos pesquisadores da universidade, onde... Por isso que é importante a gente conhecer as características da patente, porque existe o inventor, ou os inventores, né, são registrados, e o titular. No caso da UERJ, um pesquisador que desenvolveu sua pesquisa ali no contexto, né, da universidade, com pesquisa decorrente da prática ali, científica na universidade, ele vai requerer, vai solicitar esse apoio do Nova UERJ, a UERJ entra como titular. Então, na exploração comercial, existe aí uma divisão. Não sei dizer aqui ao certo quanto é a proporção, né, para o titular, para os inventores, enfim, mas estou colocando aqui que realmente quem deseja fazer uma patente precisa se apropriar de uma série de conhecimentos especializados e buscar realmente esse apoio especializado. Mas enquanto essa carta patente ela não é expedida, o requerente, né, a pessoa que protocolou, seja ela jurídica ou física ou jurídica, ela só tem uma expectativa de direito. O direito só nasce com a expedição da carta patente pelo INPI. Então, e essa patente ela inclui direitos e obrigações para o seu titular. Então, o INPI, em relação, né, à definição aqui, né, da patente de invenção e modelo de utilidade. A patente de invenção, ela representa uma solução nova para um problema técnico existente dentro de um determinado campo tecnológico que possa ser fabricado. Então, são aquelas características que a gente já viu, né? Novidade, aplicação industrial, uma atividade inventiva, é uma coisa realmente nova. Está surgindo ali como uma criação de caráter técnico que tem objetivos de produzir um efeito técnico peculiar. Já o modelo de utilidade é uma melhoria. Ela tem esse caráter de envolver aí a melhoria funcional, tanto no uso ou na fabricação de determinado objeto. O documento de patente, entrando mais, né, agora na parte das características desse tipo documental, a gente vai poder observar que o INPI ele apresenta aí que a patente, como base de informação tecnológica, ela está agrupada em 2 grupos de documentos, que são chamados folhetos. Existe o primeiro folheto, que é o folheto de publicação, onde constam ali as informações que caracterizam o pedido da patente. Então, esse folheto ele é publicado após a aprovação no exame preliminar, né, o exame formal preliminar, e ela é apenas aquela questão que eu falei, né, a expectativa do direito, não é a carta patente ainda concedida. E ela apresenta, ao final da numeração dela, desse pedido, tem a sigla alfanumérica A2, que ela é um indicativo também de que é apenas um pedido, não é ainda a patente concedida. Quando a patente é concedida também, a gente vai observar que existe também a informação da data da concessão, que também já caracteriza que a patente foi concedida. Então, o folheto de concessão é justamente quando a carta patente foi concedida.
E aí o direito está assegurado. E ela aparece com a sigla final do número, né, BI. A gente pode observar isso também. Aqui um exemplo, né, de uma carta patente expedida pelo INPI. E nós temos, né, dentro dessa tipologia documental, alguns grupos de informações que compõem aí a patente. Nós temos a folha de rosto, relatório descritivo, reivindicações, desenhos, campo da invenção e o estado da técnica. O estado da técnica, no caso, é justamente a apresentação das informações existentes, né, até aquele momento sobre aquela matéria. E aí, nisso, mesmo dentro do documento de patentes, que se caracteriza por ser uma tipologia documental primária, mas ainda assim nós temos várias menções, citações a outras patentes, a outros documentos, né, da bibliografia, da literatura científica, justamente para atestar, olha, o conhecimento existente ele vai até aqui. O que eu estou apresentando, ele parte desse conhecimento e avança para esse outro segmento aqui. Então, essa aqui é a minha novidade. E aí, essa informação da novidade, do que realmente você está apresentando, que você deseja essa proteção, ela vai estar contida nessa parte aqui das reivindicações, que determina realmente o que vai ser protegido. O que a gente vai observar na folha de rosto, que é, eu digo assim, que é a parte principal ali das informações para busca de patente. São as informações da folha de rosto. Então, nós temos título, nós temos o nome do inventor, o número da patente, requerente ou titular, classificações e resumo. Enfim, várias informações. Eu trouxe aqui algumas das principais e vou destacar aqui que essa questão da classificação, ela é uma informação contida na folha de rosto que é muito importante para padronizar e também auxilia na recuperação da informação. Elas têm um âmbito internacional, né? Nós temos a Classificação Internacional de Patentes, que é reconhecida pela sigla IPC, em inglês, e ela é adotada já pelo INPI já há bastante tempo. Ela foi criada em 1971, tá? pelo Acordo de Estrasburgo. Já a Classificação Cooperativa de Patentes, a CPC, ela foi adotada pelo INPI em 2014. Ele é um sistema também com escopo mundial e ela é mais robusta e ela tem assim, ela foi mais desenvolvida do que a Classificação Internacional de Patentes. E ela foi criada e é administrada aí, no caso, pelos escritórios europeu e americano de patentes. Em relação, por mais que a gente tenha essa pretensão de realizar uma busca exaustiva para conhecer o estado da técnica, a gente também precisa se atentar à questão do prazo de sigilo. A partir do depósito, esse documento ele passa a ter um sigilo, ficar sob sigilo por 18 meses. Isso aqui no Brasil, né? E de alguma maneira, esse prazo de sigilo ele dificulta a localização, o acesso às patentes. E aí, no caso, ela vai implicar que você refaça a busca para tentar identificar realmente, fazer uma atualização do estado da técnica antes de você protocolar. Porque às vezes você começou ali a fazer o registro, porque você tem que redigir, né, o seu pedido, e envolve aí um tempo nesse processo. Mas você pode perceber que em alguns momentos durante esse processo, mesmo da redação, da apresentação protocolar lá o seu pedido de patente, o pedido de exame,
em algum momento você pode precisar refazer a busca para atualizar aí essa questão do estado da técnica, devido ao prazo de sigilo, que aí o prazo vai sendo cumprido, né, para algumas, aí elas passam a ter essas informações disponíveis. E aí, vamos supor, se a tua proposta já estiver contemplada em uma outra que foi depositada anteriormente, aí a sua proposta perde esse caráter de novidade e provavelmente não vai ser levada adiante. Então, qual é a finalidade da busca de patentes? Algumas coisas eu já adiantei, né? Levantar o estado da técnica, otimizar tempo e recursos, a prospecção tecnológica, né? Então, a gente que possibilita antecipar aí possíveis novas tecnologias, necessidades, informação estratégica de um campo de conhecimento. Né? Se a gente pega aí uma área de interesse e faz um levantamento temporal das patentes existentes, você pode fazer diversos tipos de análises para verificar as tendências do que está sendo desenvolvido, identificar possibilidades de parcerias e concorrentes também, auxiliar na própria redação da patente, identificar também ativos intelectuais importantes para o desenvolvimento de pesquisas científicas não disponíveis em outras tipologias documentais, porque o documento de patente ele tem esse caráter de aplicação também do conhecimento técnico. É um conhecimento técnico e ele está ali, de alguma maneira, muito detalhado e tem essa característica muito peculiar, né, da aplicação. Muitas vezes a gente pode não encontrar nos artigos científicos de um modo geral. Depende muito da área. A busca de anterioridade, então, ela é necessária para o exame do pedido registrado no INPI. Nós temos aqui, essa informação extraída da própria lei, a busca da anterioridade, então, ela é, assim, uma demanda que, de alguma maneira, vai implicar obrigatoriamente aí a realização da busca de patente. E também o INPI ele recomenda a busca prévia antes do depósito, como estava falando, justamente para verificar se essa matéria é nova ou inventiva. E lembrando também que essa busca não basta ser apenas no território nacional, ela tem que ser, né, no âmbito mundial, esse levantamento sobre o estado da técnica. Então, gente, um pouquinho dessas características a gente viu aqui nessa parte mais teórica e a gente vai passar para a parte mais prática, onde a gente vai explorar na base do NPI. Se eu puder, eu mostro também em outras fontes. Em outras fontes que a gente consegue localizar também materiais que têm uma abrangência maior, né, de escopo e cobertura de países, enfim. Mas eu vou tentar dar uma prioridade à base do INPI. Eu acho que é uma boa oportunidade para quem não teve ainda essa experiência de explorar esse tipo de documento, começar pela principal do nosso país, né? Então é isso, gente. Vou encerrar aqui essa parte mais teórica e a gente vai partir então agora para a parte prática.